A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos nessa transmissão ao vivo, nesse sábado maravilhoso, né? Muito bom. Deus abençoe os irmãos, os internautas. E tenho aqui dois convidados, né? O evangelista irmão Jovalci e o evangelista irmão Edervando. Hoje o nosso assunto será de novo sobre dízimo. Tá? É um assunto que nós estamos tratando mais uma vez devido a algumas perguntas que nós temos recebido e hoje, com a presença desses dois homens de Deus, irão fazer algumas perguntas que talvez você, internautas, você que é membro de igreja, não faz para o seu pastor, às vezes até com receio, né? Mas os irmãos farão essas perguntas, né? E você poderá anotar os versículos, você pode até mesmo enviar suas perguntas via Facebook, tá bom? E Deus vai nos ajudar mais uma vez a esclarecermos todas as dúvidas. Eu gostaria de orar com você, tá certo? Antes de nós começarmos o estudo desta tarde. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Aleluia, Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por esta tarde. Sim, Jesus. E pedimos ao Senhor que continue conosco. Sim, meu Deus. Abençoa os irmãos que estão do outro lado, Senhor, do aparelho. Aleluia, Os Jesus. internautas, os irmãos que têm estudado a palavra. Glória a Deus. E juntamente conosco, Senhor, irá estudar, Sim, Senhor, Jesus. para assim Sim. tirarmos todas as dúvidas para a honra e para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom, nós vamos começar, né, com o evangelista irmão Jovalci, que irá fazer suas perguntas e nós, alunos da Bíblia, estaremos respondendo, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Comecemos então os nossos estudos. Eu quero agradecer ao irmão Jovalci, Amém. amém? E o evangelista irmão Hélio pela presença. Amém. Deus abençoe também o nosso irmão Grito, que está aqui nos ajudando, como sempre, né? Como técnico aqui do nosso canal. Deus abençoe grandemente. Eu quero agradecer também à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Unicista, pelo apoio que tem nos dado ao nosso ministério. Deus abençoe os irmãos. Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta com o evangelista irmão Jovalci. Amém. A paz seja para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E uma boa tarde na paz de Jesus para você que nos ouve nessa tarde. Eu gostaria de começar com a seguinte pergunta para o nosso pastor Enoque. Quando começou o dízimo? Essa é a pergunta que queremos tratar nessa ocasião, neste momento. Bom, irmãos, a Bíblia, ela nos relata que o dízimo, ele foi antes da lei, né? No Gênesis capítulo de número 14, o versículo, a partir do verso 18, você que está anotando, anote e depois você vai chegar à sua conclusão, tá bom? Gênesis capítulo 14, repito, verso de número 18, começa ali a história do dízimo. Tudo começa com Abrão, que ainda não era Abraão, né? Abrão e Melquisedeque, que era sacerdote e também rei de Salém, que é o rei de paz. Quando Abrão veio da matança lá da Guerra dos Reis, quando ele foi libertar o seu irmão, seu sobrinho Ló, ele então deu dízimo de tudo. Então o dízimo começa exatamente com Abrão, tá certo? No capítulo 14 do Gênesis, a partir do verso número 18. Amém? Próxima pergunta, está bem respondido? Amém. Amém? Amém. Eu estou acompanhando aqui, amém. E para a gente também fechar, eu gostaria de concluir que também capítulo 28, né, do Gênesis, nós vemos ali o patriarca Jacó, ainda jovem, né, ele também promete dar o dízimo de tudo o que ele adquirir na sua caminhada
a terra do seu parente, né? Labão. Amém. Evangelista Moreira. Amém. A paz do Senhor para todos que nos ouvem nessa tarde. Eu creio que esse assunto que está sendo tratado é um assunto de bastante delicadeza e muito importante para nós que servimos ao Senhor. E a pergunta que foi feita pelo evangelista João Valci foi da seguinte forma: quando que começou o dízimo? E eu faço a pergunta para o pastor nessa tarde, para qual o propósito que começou o dízimo? Qual foi o propósito do dízimo que nós vemos na palavra do Senhor? Amém. Bom, irmãos, o dízimo ele servia para sustento de alguém, ok? Referindo-se a Abrão, o dízimo foi dado para Melquisedeque. Veja bem que nessa fase o dízimo ele foi voluntário, ainda não era uma ordenança, não era um mandamento, certo? Amém. Então o propósito do dízimo era para sustento de alguém. Quando se refere a Jacó, Jacó diz que dará o dízimo de tudo e edificaria ali em Betel uma cidade, né, que alguns anos à frente nós vemos que é constituída ali realmente uma cidade e até uma escola de profetas. Então o dízimo sempre, desde o início, foi com finalidade de sustento, ok? Mas tudo começa com o dízimo voluntário. Vai doar, vai dar, né, para a obra ou para alguém por livre e espontânea vontade. Amém? Graças a Deus. Vamos mais uma pergunta? Amém. Conforme estamos estudando, entendendo, nós que estamos aqui, você que está nos ouvindo, referente à pergunta do nosso irmão evangelista, o Weber, a minha próxima pergunta quer dizer o seguinte: quando o dízimo se tornou um mandamento? Muito bem. Uma pergunta interessante. Quando as tribos receberam as suas heranças, suas porções de terra, o Senhor Deus disse para Moisés: olha, a tribo de Levi não será contada. A tribo de Levi servirão ao altar. Ora, vista que já tinha a questão do tabernáculo. E os levitas eles foram separados por Deus para estarem cuidando do tabernáculo. Cuidando de todos os afazeres do tabernáculo. E o Senhor disse: olha, vocês levitas não terão possessão de terra. A vossa herança serei eu, diz o Senhor. Eu sou a vossa herança. As 11 tribos sustentarão, trarão o dízimo para ajudar para a manutenção de vocês, tribo de Levi. No capítulo 1 de Números, verso de número 47, diz o seguinte, em diante, tá? Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre
o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus vasos, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. É algo íntimo, exclusivo para os levitas fazer. Ok? Tomar conta do tabernáculo e todos os seus afazeres. Não podia ser outra pessoa. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo, do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Ok? Então, essa era a responsabilidade dos levitas. Ok? Então, a possessão dos levitas era o Senhor. O Senhor cuidaria deles. E mais para frente, nós vamos ver que o versículo, no capítulo 18, de Números, nós estaremos lendo, para concluir a resposta do irmão, ou a resposta para o irmão, capítulo 18, é o verso de número 11. Veja bem o que diz a palavra. Números 18, versículo 11. Também isso será teu. Para quem? Para os levitas e os sacerdotes. Também isso será teu, a oferta alçada, os seus dons com todas as ofertas, movida dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo. As tenho dado por estatuto perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa, a comerás. Todas as ofertas, tudo era para os levitas. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, a tenho dado a ti. Então, tudo que era de primeira, tudo que era a primeira parte seria para os levitas. O versículo de número 24 diz: porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Está dando para entender? Amém? Amém. Então, o dízimo foi criado e foi fixado como mandamento e lei, sim, para sustento dos levitas. Está respondido? Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória Vamos a Jesus. à próxima pergunta. Amém, graças a Deus. Mas aí, para muitos, eu creio que surge uma dúvida quando nós vamos para o Novo Testamento, pastor. Sim. E nós encontramos ali em Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus 23. Aí eu faço a pergunta: Jesus ele apoiou o dízimo quando ele se referiu ao dízimo ali, no diálogo que ele teve com os fariseus? Essa é a pergunta nessa tarde. Muito bem. Todo estudante da palavra, todos, sem exceção, que estuda a palavra, sabe que a graça, ela só inicia-se a partir da morte do Cordeiro, Cristo. A partir da morte de Jesus Cristo que começa a graça.
Antes era lei. E diz o apóstolo Paulo que Jesus ele nasceu debaixo da lei. E Jesus ele veio cumprir toda a ordenança da lei. Não só o dízimo, mas como também toda a lei cerimonial, lei moral e cívica. Ele não deixou nada a desejar. Então, no capítulo 23, segunda pergunta do nosso irmão evangelista, quando Jesus ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Quando o Senhor disse essas palavras, o mundo ainda estava debaixo da ordem mosaica, da lei. E eles, os escribas e fariseus, colocavam a carga, melhor dizendo, sobre o povo, mas eles mesmos não obedeciam à lei. E o Senhor, então, diz essas palavras. Ai de vós. Esse ai de vós não é um elogio, é uma crítica. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Deus colocou para Israel a ordenança da cobrança do dízimo, sim. Não era dar dízimo. Não era devolver como as pessoas querem taxar hoje, na idade moderna. Eu vou devolver dízimo para que 90% seja abençoado por 10%. Que isso? Mas, na observância da lei de Moisés, era obrigado sim dar o dízimo para proteção, não só do cultivo da lavoura, mas também pragas, pestilências e outros tipos de doenças mais. Devorador, migrador. Mas o Senhor ele faz uma crítica aqui, estando ele debaixo da lei ainda. A graça só foi depois da morte de Jesus Cristo. Amém. Volto a repetir, todo estudante da palavra, todo teólogo que estudou, que estuda, sabe disso. Que a graça veio através de Jesus. Não através do nascimento dele, mas sim da sua morte. Amém? Então, quando Jesus disse isso para os escribas e fariseus, ele disse debaixo da lei. Ainda não havia igreja. Tá certo? Consegui responder? Amém. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta que eu gostaria de fazer ao nosso amado pastor, Enoque, é uma pergunta onde muitos indagam que, se caso nós roubarmos ao Senhor os dízimos e oferta, há um preço a se pagar. Eu gostaria de saber aqui sobre Ananias e Safira, se eles morreram por causa do dízimo. Interessante essa pergunta, evangelista Major Valci, porque há uma dúvida muito grande quanto a isso. Capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Acreditem, há pessoas que acham ainda que eles morreram por causa do dízimo. Não foi por causa do dízimo. Diz a palavra em Atos capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Não se trata de dízimo. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti, é por isso que não era dízimo.
era dele, era de Ananias, era de Safira. Guardando-a não ficava para ti, que o dízimo não podia reter o dízimo. É diferente. Aqui se está falando de doação voluntária. É o que se tratava o início da igreja. Então, e vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Morreu por causa da mentira, porque diz o versículo 5, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Não há aqui, nesses versos, nenhuma comprovação de que era dízimo, mas que foi uma doação combinada entre ele e a esposa, Safira, e chegaram a uma conclusão entre eles de mentirem aos apóstolos. Em vez de darmos 10, vamos dar 7. Estou aqui citando um exemplo. E em conformidade um com o outro, levaram essa mentira avante. Então Ananias é o primeiro a morrer e em seguida diz a palavra que passado um espaço de quase de 3 horas, entrou também sua mulher no templo, né? Não sabendo o que havia acontecido. E levantando-se, e Ananias, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto, confirmou a mentira do marido. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levaram a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Não por causa do dízimo, por causa da mentira. Tá bom, meus irmãos? Foi bem respondido? Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. À medida que vai passando, irmãos, vão se surgindo as dúvidas, que com certeza você deve estar se perguntando agora e tem surgido na sua mente. E à medida que vai surgindo essas dúvidas, nós temos, graças a Deus, o pastor que vai sanando através da palavra do Senhor essas dúvidas. Amém. E a pergunta que eu tenho, a próxima, com certeza você deve estar se perguntando aí, está com dúvida. E eu irei fazer ela ao pastor neste momento, e eu tenho certeza que assim como as outras perguntas que foram feitas, foram sanadas, através da palavra do Senhor, essa também será sanada no seu coração. A pergunta, pastor, algumas denominações utilizam de Malaquias 3,10 para se defender a cobrança do dízimo, dizendo que se nós deixarmos de pagar o dízimo, como diz Malaquias, nós estamos roubando ao Senhor. E em cima desta afirmação, eu faço a seguinte pergunta: nós que estamos debaixo da graça, nós estamos pecando em não pagar o dízimo? Amém. A pergunta realmente é pertinente, porque há ainda alguns irmãos sinceros que, às vezes mesmo do aperto, e coagido muitas vezes pelos pastores, porque chamam a igreja de Jesus de ladrões, e insiste nessa cobrança absurda que dizendo que seremos amaldiçoados. Sim, o povo de Israel sim, porque era a ordenança. Olha só o que diz a palavra em Malaquias 3.
versículo 6 em diante, porque os pastores só leem o 10, que é interessante para eles. Irmãos, eu não sou pastor. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Unicista. Eu não caí de paraquedas. Tenho teologia como a maioria dos pastores tem. Mas eu não vou substituir teologia ou filosofia ou PhD em qualquer seja a área pela palavra. Eu não vou substituir. Porque a palavra é que vai me levar para o céu. Amém. É a palavra de Deus é que vai confirmar a minha entrada nos céus. Então por que eu vou enganar vocês? Eu seria o mais interessado, desculpe, eu seria o mais interessado em manter a cobrança do dízimo. Porque dali eu poderia arrumar um jeito de ganhar dinheiro nisso aí. Fazer grandes campanhas, como muitos pastores fazem, de prosperidades. Porque quanto mais dinheiro, melhor. Mas não é assim que nós aprendemos do Senhor. Não é assim que a Bíblia nos explica e nos ensina. Então vamos ver para quem está falando o Senhor, Malaquias 3, a partir do versículo 6. Olha só. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Estava falando para quem? Para a igreja? Estava falando para Israel, que é chamado, tem um título de filhos de Jacó. Porque Israel saiu dos lombos ou das entranhas de Jacó. Claro, seus 12 filhos. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois maldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Não se trata de igreja, se trata da nação de Israel. Jesus não tinha ainda morrido na cruz do Calvário, não era graça. Era a nação judaica, hebraica, melhor dizendo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Esse é o verso de ouro de todos os pastores. Trazei, de muitos pastores, tá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, não se trata de igreja, não, senhores. Tá? Então, Malaquias 3 está falando para uma nação. Bom, concluindo a pergunta do evangelista, gostaria de convidar os irmãos para irmos para Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Tá certo? Depois eu tenho mais uma pergunta, bom, pastor? Ok. Amém. Amém. Hebreus capítulo 7. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, vamos juntos, porque é gostoso estudar a palavra. Amém. E aprender o que é correto. Hebreus capítulo 7 está confirmando o que nós já falamos durante esse estudo. Verso 1. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo. E é primeiramente
por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Está contando a história do início do dízimo. Muito bem. O verso 5 diz o seguinte: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Amém? As 11 tribos sustentavam os levitas, da linhagem de Abraão, aqueles que tomavam a conta do templo. Mas olha o versículo de número 18. Porque o precedente mandamento, obviamente é o mandamento do dízimo, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Vou repetir. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Se você for lá no dicionário, você vai ver que significa abrogado. Ou seja, desfeito, nulo, substituído. Pois a lei, o verso 19, nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Amém? Então, não há maldição e não há pecado para quem não dá o dízimo. Não. Porque o dízimo, como as suas 613 leis, faz parte da lei. Então não há necessidade de você se sacrificar quanto a isso. Amém? Dá para entender? Amém. Amém? Graças a Deus. Então, mediante a isso que nós aprendemos na palavra nessa tarde, o que a igreja deve defender nos dias atuais dentro da palavra do Senhor? Glória a Deus. Obrigado, irmão, pela pergunta. E eu quero honrar mais uma vez o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Amém. Amém? E louvar o nome dele porque ele é maravilhoso. Graças a Deus. Glória a Deus. Como os amados irmãos ouviram e viram, aqueles que estão com a Bíblia na mão, leram a respeito do dízimo ser abrogado, mas em contrapartida, em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 9, ensina-nos como devemos contribuir com a igreja na obra do Senhor. Como devemos fazer para ajudar a manutenção da obra? Essa manutenção, essa contribuição, melhor pode dizer, não é para enriquecer pastor. Não. Não é para enriquecer. Se o pastor trabalha, tem lá o seu serviço, e que ele não viva, se ele não vive 24 horas para a igreja, para a obra, não há porquê ele ter salário. É isso aí que dói. É isso que vem a discórdia desses pastores fajutos. Esses pastores que querem roubar, ou melhor, querem sugar a igreja do Senhor. São estupradores da igreja, da noiva do Cordeiro. Os homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Então o negócio deles é tirar a lã, tirar a gordura e depois descarta. Sim, descarta a igreja. Porque enquanto está produzindo, está muito bem. Mas no dia que ele para de dar dízimo lá para ele, simplesmente nem uma visita vai fazer por membro.
E se for uma igreja grande, então, com seus 500 membros, 200 membros que seja, aquele irmãozinho que começou na obra, irmãos, começaram na obra, está esquecido, está velhinho, não serve para nada, segundo eles. Aquele saláriozinho do NSS, não me interessa não, então vou fazer campanha na minha igreja, fazer muita campanha. Tem pastores que dizem assim, essas igrejas que não cobram dízimo porque está de olho nos 20%, 30%. Meu irmão, se a tua fé, se a tua crença está nisso, você vive por vista, não vive por fé. Você é mesquinho. Mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Amém, Jesus. Graças a Deus. O justo viverá da fé. Então, segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 9, aos Coríntios, versículo 7, diz: cada um contribua segundo o propôs no coração, no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia, Jesus. Aleluia! E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Glória a Jesus. Chega a ser um absurdo, meus irmãos, se alguém querer condenar outra pessoa por causa do dízimo. Aí você pergunta para esse pastor, você guarda sábado? Não, o sábado é da lei, eu não guardo não. Você come carne de porco? Sim, eu como, porque não comer carne de porco é da lei, é a resposta deles. Mas por que o dízimo é da lei e você continua cobrando? Você vai dar conta diante de Deus, meu pastor. Você vai dar conta diante de Deus. A responsabilidade é tua. O que você está fazendo é maldade. E você pode redigir vídeo, pode mandar vídeo para mim, não tem importância. Você pode fazer o que você quiser. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, ela é eficaz. E tem crente nessa hora, homens e mulheres sinceros, que estão lendo a Bíblia juntamente comigo. E eles vão me procurar. Eles vão procurar entender melhor isso. Irmãos, não fiquem enganados. Não fiquem enganados. Porque a palavra de Deus, ela não te condena. Quando você não pode dar os 10% que esse pastor fajuto te cobra. E você diz, Senhor, eu não posso dar 10%. Mas eu posso, Senhor, ajudar a tua obra de outra forma. Eu posso limpar o quintal da igreja. Eu posso ajudar na pintura da igreja. Eu posso dar um dia de serviço na obra do Senhor. Isso também é contribuição. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Só que os pastores, a maioria dos pastores não querem isso. Ele quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro. Lobos vorazes. Mas nesta tarde nós estamos abrindo os seus olhos e pedindo ao Senhor para que abra o seu entendimento. Amém? Amém. Mais alguma pergunta? Amém. É justamente a pergunta que eu iria fazer, o evangelista irmão Aire fez, e aqui está bem esclarecido. Glória a Deus por isso, Muito né? esclarecido. Pastor, eu estava conversando a respeito disso Sim. com o irmão, né, em relação a essas dúvidas que ele tinha. E o que o senhor falou é de muita importância, porque se nós formos olhar no Antigo Testamento, o dízimo que era dado era colheita, era gado, Sim. né? Sim. E esse irmão, ele vive, né, frequenta uma igreja que cobra dízimo, Uhum. e depois que ele viu um estudo que o senhor colocou no YouTube, Sim. ele chegou à seguinte conclusão: então eu posso, ao invés do dinheiro, pegar um alimento na minha casa e dar na igreja. Porque eu também estou dizimando na casa do Senhor. Contribuindo, no caso. Contribuindo. Uhum. Essa é a tese que ele chegou. Uhum. Porque se nós formos olhar no Antigo Testamento, não era dinheiro. Uhum.
E ele chegou, será que o pastor, esse pastor da minha igreja, ele vai aceitar, por exemplo, se eu tiver 10 quilos de arroz e levar 1 quilo de arroz, que é 10%. O senhor está entendendo? Aí eu peguei e falei com ele assim, ele não vai aceitar. Vai que não. Porque ele quer dinheiro. Os 10% que ele quer seu é o dinheiro. Agora, se você tiver uma fazenda e lá você tiver 100 cabeças de gado e você levar 10 cabeças de gado para a igreja, ele não vai querer. Ou ele pode até querer, mas para reverter em dinheiro, porque o interesse é o dinheiro. É o dinheiro. Né? Então nós vemos que há uma necessidade muito grande da igreja, porque nós não pregamos, pastor, né? Graças a Deus que nós não pregamos que a nossa igreja é a que vai morar no céu, não. Nós pregamos que existe uma igreja fiel ao Senhor. E essa igreja fiel ao Senhor, há uma necessidade de despertar e compreender a palavra da maneira que ela é e como tem que ser pregada. Então eu louvo a Deus porque nós estamos juntos nessa caminhada, nessa peleja de defender a verdade que é a palavra do Senhor. Amém? Amém. Para nós finalizarmos o estudo de hoje à tarde, deixa eu só ler alguns versículos que está em Gálatas capítulo 3. Tá certo? O verso de número 2, capítulo 3 de Gálatas, apóstolo Paulo, tá? Aleluia. Capítulo 3, ele diz o seguinte: só que eles eram a saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aleluia. Ele diz aí no versículo 10: todos aqueles, pois, que são da obras da lei, vou repetir, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Isso é muito sério, tá? Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá da fé. Naquele grande dia, Senhor, me salva, Senhor, porque eu dei 10%. Senhor, me salva porque eu dei o dízimo. Senhor, não. O justo viverá da fé. É graça, meu irmão, agora. Aleluia. É graça. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, para que serviu a lei? Versículo de número 24 responde-nos: de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de educador, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, os internautas. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em nossos corações. Se tiver algumas dúvidas, pode estar entrando em contato comigo no número operadora 27 99 641 6770. Vou repetir: 027 99 641 6770. Pastor Enoque. Tá bom? Estou à sua disposição. Se você tiver alguma dúvida, pode estar me contactando. Eu tenho também o e-mail ebem8847@.com. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por nos assistir. E sábado que vem nós estaremos falando aqui, a partir das 15 horas, também sobre um assunto bastante interessante, que é sobre Trindade. Tá certo? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.
A paz do Senhor, um grande abraço, um beijo no seu coração.